Muito bem, bom ver você mais uma vez. E agora nós vamos falar sobre a aula do capítulo 7, nessa videoaula de síntese do livro do Apocalipse para iniciantes. E, na verdade, o que a gente tem procurado abordar é o estudo de uma maneira simplificada, um panorama geral, como eu sempre tenho lembrado, porque estas serão ferramentas para um futuro estudo seu mais aprofundado, ok? Então, entramos agora no capítulo 7 para a continuação, veja bem, a continuação do sexto selo. Então, nós estudamos o capítulo 6 quando vimos os selos, os 6 selos abertos. E o capítulo 7, ele não entra no sétimo selo ainda. Ele continua abordando os detalhes do sexto selo que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Sempre lembrando que os comentários do capítulo 7, os estudos e as posições são baseadas em meu entendimento e meu conhecimento deste livro magnífico. E como sempre, vamos observar o que João escreveu no texto, obedecendo a ordem de Jesus, não é? Escreve aquilo que você viu e é o que nós vamos ver. Por isso é um programa, é um curso sintético, um panorama geral. Vamos observar o que está escrito e, posteriormente, você pode fazer o teu estudo mais profundo. Sempre aconselho e sempre desafio a você tomar tempo para ler os capítulos que nós estamos estudando durante a semana. Por isso as aulas, a nossa proposta, ou a minha proposta, é que ela seja semanal, para que você tenha tempo de ler o capítulo, fazer as lições do questionário e se aperfeiçoar e tomar conhecimento daquela aula que você está tendo no momento. Este é um trabalho dedicado aos estudantes que vão conhecer o livro de uma forma mais simples e que ainda não tiveram a oportunidade de ler até o livro do Apocalipse inteiro. Se este é o seu caso, peço então que você sempre faça a leitura e acompanhe as nossas aulas. Muito bem, hein? Aula do capítulo 7, nós vamos continuar, como disse, os eventos detalhados ainda do sexto selo. E nós precisamos bastante atenção, porque à medida que a gente vai estudando os capítulos seguintes, a gente vai tendo noções de eventos que são basicamente paralelos, uma vez que o livro do Apocalipse não foi escrito em capítulos. Nem a Bíblia toda não foi escrita em capítulos. Os capítulos foram adicionados em versículos para, segundo os tradutores, auxiliarem em nossa compreensão. Porém, é necessário. Eu não lembro nem quantas vezes eu já li o livro do Apocalipse. E cada vez que leio, eu tenho um aprendizado, um aumento de conhecimento, porque ele é completamente maravilhoso, cheio de nuances, de verdades e de ensinos que foram escritos e nasceram no coração de Deus antes da fundação do mundo. Muito bem, eu peço que você acompanhe a leitura junto comigo, se estiver com a sua Bíblia aberta aí em sua casa. Caso não, você esteja ouvindo no carro ou em algum outro lugar, eu peço que esteja atento, atenta a esta leitura do capítulo 7, que é a continuação dos eventos do sexto selo. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra.
no mar ou em qualquer árvore. Lembrando, mais uma vez, que essa é a continuação do capítulo 6 sobre o sexto selo. São eventos do sexto selo. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos de nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000, perfazendo um total de 144.000 selados. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do grande Deus Rei, e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e também ao Cordeiro. Capítulo 7, versos de 1 a 10, que a gente vai então continuar a leitura até o final do capítulo. Todos os anjos, lembrando que estes são eventos ainda do sexto selo. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou, isso disse João: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, João respondendo: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Capítulo 7, versos de 11 a 17. Muito bem. Vamos ver então os eventos que mencionamos no capítulo 7 e que lemos. Vamos ver o que temos ali. Muito bem. Evento 1, 4 ventos. Então, no capítulo 7, temos o evento 1, mencionando 4 ventos, que está no capítulo 7, verso 1. Depois disto, ou seja, dos eventos do capítulo 6, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Isso será um evento muito importante, porque a gente não tem noção da importância dos ventos sobre a terra. Há aqui um pequeno comentário, um pequeno gráfico da atuação e da importância dos ventos sobre a terra.
Os ventos são capazes de transformar, veja bem, os ventos são capazes, aqui é uma informação científica que eu tirei dos livros de ciência com respeito aos tempos e os eventos que a nossa Terra, as estações que a nossa Terra sofre durante o ano. Os eventos são capazes de transformar a superfície terrestre através da erosão e sedimentação eólica, dando origem a solos férteis para a agricultura. E você imagina, então, um desses eventos, quando um dos anjos diz que é para haver um impedimento da ação dos quatro ventos sobre a terra. Você pode imaginar o que isto não deve provocar na agricultura. Evento 2, no capítulo 7, Anjo do Oriente. No capítulo 7, verso 2 e 3, diz: Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo, ou seja, o sexto selo, do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos a quem havia dado poder para danificar a terra. E ele disse: Não danifiquem a terra, nem o mar e nem as árvores ainda, até que selemos as testas dos servos de nosso Deus. Então, esse outro anjo que pediu a ação do outro anjo, era uma ação temporária, até que houvesse, então, um selo diante dos servos do nosso Deus, que nós vamos ver, então, em seguida. Terceiro evento. 144 mil judeus selados, conforme capítulo 7, verso 4 a 8, das tribos de Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Foram selados destas tribos de Israel 12 mil. E são chamados, então, os 144 mil das verdadeiras testemunhas de Jeová. Evento número 3 do capítulo 7. O evento número 4, nós vemos, então, no capítulo 7, uma grande celebração a Deus Rei, a Deus que está, o Senhor Deus que está no trono, que diz, de 9 a 12 do capítulo 7, o seguinte: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Veja que interessante, que vimos que no capítulo 6, nós víamos milhares, milhões de seres angelicais. Aqui nós estamos vendo uma grande multidão, mas daqueles que participaram aqui da terra, que mantiveram firme a sua fé no Cordeiro e também no grande Rei Deus. E eles clamaram, por isso é a grande celebração: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Estes seres que estavam também no trono, eles concordaram com a celebração e todos disseram: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. A celebração deste capítulo 7 vem desses que participaram do tempo do fim, do tempo da tribulação, da grande tribulação, que permaneceram fiéis e que foram abençoados com
a nova vida com a ressurreição e que estão agora diante do trono do grande rei, diante do Cordeiro, fazendo esta celebração. E os anciãos, os 24 tronos ao redor do grande trono do Cordeiro e dos anjos, eles participaram também, concordando com a celebração. Por isso disseram amém, ou seja, assim seja. Qual foi o motivo da celebração do capítulo 7, de 13 a 17? No capítulo 7, 14, fim da grande tribulação. 7, 14 e 15, vitória da perseverança nesse período. 7, 16 e 17, recompensa da perseverança. E estas foram as bases, os motivos da celebração, que eu creio que você e eu também, um dia, nós haveremos de participar. E eu não faço ideia deste momento que será um momento glorioso para todos os filhos, para todos os membros da família de Deus. Muito bem. Que lições a gente pode tirar do capítulo 7, que estamos então terminando? Eu, como tenho feito sempre, colocado algumas lições que eu tenho tirado de cada capítulo. Portanto, à medida que você vai estudando o livro do Apocalipse, você vai poder também acrescentar as suas próprias lições. Eu vejo aqui no capítulo 7 um alinhamento no plano de Deus. Quando a gente entende e compreende o propósito e o plano de Deus, a gente vê que há um alinhamento em todos os aspectos, em todos os eventos, em todos os propósitos de Deus. Segundo, vejo também a perseverança no tempo profético de Deus. Se a gente não tiver alinhado aos acontecimentos, daquilo que Deus tem preparado para o mundo, é difícil a gente entender o tempo profético que a gente está vivendo. E não entendendo o tempo profético, a gente não vai se alinhar a este plano, que já está chegando ao fim. E é importante que a gente esteja alinhado ou alinhada neste plano. Outra lição que vi no capítulo 7 foi a fidelidade e confiança no tempo de Deus, ainda que a gente não entenda a sua totalidade. Mas se a gente estiver alinhado e sabendo que Deus tem a sua agenda completa e desenvolvendo cada um de seus planos, a gente vai poder agir com fidelidade e confiança no tempo dele. Muito bom, muito bom. Chegamos ao fim do capítulo 7, do estudo da aula do capítulo 7. E como sempre, tenho colocado algumas perguntas ao questionário para que você possa, se assim desejar, fazer o curso completo. Então, as perguntas do capítulo 7 são estas. O que os 4 anjos em pé estavam fazendo nos 4 cantos da terra? Pergunta 2. Por que um outro anjo impediu os 4 anjos de ferirem a terra? Terceira. Quantos foram selados por Deus do povo de Israel? Quarta. Quem eram aqueles que estavam vestidos de linho branco diante do trono? E quinta pergunta. Qual a promessa de Deus para estes vestidos de branco? Caso você tenha o desejo de completar o curso fazendo o questionário, é muito importante que ao fazê-lo, você sempre relembre aquilo que nós estudamos em cada capítulo. E muito bem, chegamos ao fim da aula do capítulo 7. Te aguardo na próxima aula.
nos nossos videoaulas, nas nossas videoaulas de síntese do livro do Apocalipse para iniciantes. Eu sou o professor Temístocles Santos, do canal Pense Nisso do YouTube, no site www.prtemistocles.com.br, onde aguardo a sua visita, se você desejar. Até a nossa próxima aula.